Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que restaura nossa alma dentro de nós com misericórdia, pois grande é a tua confiabilidade. Olá, meus amigos, meu cordial bom dia a você que me ouve nesta manhã. Bora para o nosso café. Desejo de todo o meu coração que nada esteja quebrado, que nada esteja faltando e que nada, absolutamente nada, esteja fora do lugar na tua vida e no seio da tua preciosa família. Amém? Hoje o texto base para a nossa meditação, para a gente poder ter aqui o nosso papo vertical, está no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, apenas o verso de número 26, que nos diz: Então disse o Eterno, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, dando seguimento a esse céu profético que nos cobre essa semana, hoje o Eterno quer falar sobre a identidade do homem na criação. E nos primeiros capítulos de Gênesis, toda a criação acontece pelo simples comando do Eterno. E disse Deus. Mas quando chega ao homem, acontece algo diferente. Ali o Eterno delibera, ali o Eterno planeja, ali o Eterno declara a intenção, kavaná. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso mostra que a criação do homem ela possui um valor singular dentro da criação. E esta imagem ela tem um significado muito profundo, né? A palavra hebraica usada é tseleim, que significa representação, figura, reflexo, retrato. E no Antigo Oriente a palavra era usada para estátuas de reis, representações de autoridade. Portanto, ser imagem de Hashem significa que o homem foi criado para poder representar o Eterno na Terra. É o reflexo dele na Terra. E o significado de semelhança, a palavra hebraica para isso é demut, que significa correspondência, singularidade. Por isso que o emissário Paulo fala, né, que nós somos uma carta de Hashem, escrita para ser lida por todos os homens. Olha a correspondência aí aparecendo, né? Então aqui enfatiza que o homem possui essas características que refletem o caráter divino como racionalidade, moralidade, consciência, capacidade espiritual. E aí está a diferença total e absoluta entre o homem e os animais. Nenhum outro ser da criação recebe essa declaração. Somente o homem é criado à imagem do Eterno. Somente o homem foi chamado para poder governar a terra e a criação. Somente o homem foi portador de consciência moral. E isso estabelece a dignidade única da vida humana. Logo após a criação, o Eterno declara: domine agora sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a terra. A imagem de Deus está ligada à função de governo e também à responsabilidade. Assim sendo, queridos, hoje o nosso café traz essa chave para nós. Esse novo ciclo agora, o Eterno está estabelecendo governo, lembrando a você que foi dado a você a autoridade de governo e que você precisa ter responsabilidade sobre aquilo que o Eterno está estabelecendo sobre a tua vida. Você foi criado para administrar, você foi criado para refletir o caráter de Deus. E você foi criado para poder viver um relacionamento com o seu Criador. Você precisa ter responsabilidade com isso. Então, desde segunda-feira, o Eterno vem alinhando algo sobre a nossa vida. Agora chegou um momento crucial. Chegou um momento em que o Eterno quer confiar coisas grandes para nós. Mas para isso você precisa tomar em tuas mãos a autoridade de governo e ter responsabilidade sobre aquilo que lhe será confiado. Você precisa ter sabedoria para administrar, você precisa ter discernimento daqui para frente, porque você vai refletir o caráter de Deus na tua vida. E você precisa ter responsabilidade para viver um relacionamento sério com o teu Criador. Nós sabemos que a queda dos nossos primeiros pais, após lá o pecado narrado em Gênesis 3, nós sabemos que a imagem de Deus, ela não foi destruída, mas ela foi distorcida. O homem ainda continua sendo a imagem de Deus. Porém, ele está moralmente prejudicado, espiritualmente separado. E a techuvá que nós estamos fazendo, a restauração é para isso. É para nos levar de volta à nossa origem. E o Eterno está trabalhando no nosso coração, está trabalhando no nosso caráter, está trabalhando na nossa consciência, para que tudo isso seja restaurado. Pegou? Então, eu encerro aqui o nosso café de hoje com esta palavra. O Eterno hoje está confiando em tuas mãos a autoridade de governo sobre o que vai ser confiado em tua vida. E o Eterno pede de você responsabilidade. Você precisa desenvolver essa capacidade para governar e administrar, seja a sua própria vida, seja a sua própria casa,
seja os seus próprios negócios e até mesmo os propósitos do Eterno. Você precisa ter sabedoria, você precisa ter coração puro, você precisa ter discernimento, você precisa ter ordem, você precisa ter decência. Amém? Você precisa ter princípios e você precisa ter gestão equilibrada. Ah, mas é muita coisa. Não, não é muita coisa. Se você ter responsabilidade para ter um relacionamento com o teu Criador, Ele vai te capacitar de todas as coisas. Amém? Você só precisa ter quietude para que o Eterno venha colocar em ordem tudo isso. Para que o Eterno venha te colocar em preparação para tudo isso. Porque administrar não é controlar. É você servir a um propósito muito maior. Amém? Vamos orar? Divina fonte de toda inteligência. Hoje, a gente não está aqui pedindo riquezas, mas um coração compreensivo, uma mente clara, autoridade de governo e responsabilidade que só o Senhor pode nos confiar. Assim como foi com Salomão, que pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Eu peço para que o Senhor nos conceda a visão, para poder enxergar as coisas além das aparências. Que nós possamos receber inteligência para poder compreender e memória para poder reter e graça para poder decidir com justiça. Não com justiça de homem, mas com justiça celestial. Administra o nosso coração para que ele siga sempre o caminho do bem e da verdade. E que a nossa busca por eficiência, por produtividade, nunca nos torne insensível às necessidades daqueles que nos cercam. Afasta de nós toda e qualquer confusão e fonte de variação. Afasta de nós a pressa, a negligência, e que nós venhamos saber organizar todos os recursos que será confiado a nós a partir de hoje. Seja tempo, seja talento, seja recursos naturais, que nos conceda, Pai, responsabilidade e gratidão ao final de tudo isso. Abra as portas certas e ilumine cada passo com a Tua palavra, para que a nossa gestão seja feita na Tua luz, para que as nossas mãos realizem obras sadias e prósperas. Entregamos nesta hora a nossa vida e que esta seja administrada por Tuas mãos. Confiamos que a Tua paz, o Teu poder, nos guardará e guardará também as decisões que serão tomadas de hoje em diante. Como diz Provérbios 11:14, com muitos conselheiros há segurança. Nunca governe isolado, queridos. Nunca. Nunca. Busque sempre assessoria de homens sábios, mulheres sábias e tementes ao Eterno. Esteja sempre em oração, porque a oração é a única ferramenta que vai te trazer saúde mental e espiritual, para reduzir o estresse, para aumentar a sua resiliência nas decisões mais difíceis. E lembre-se, a verdadeira autoridade de governo não é dizer o que fazer, mas é saber ouvir e estar sempre conectado com a tua fonte e servir como exemplo para outros. Peça sempre por prudência, para você evitar tropeços e também gastos daquilo que o Eterno está te confiando de forma desnecessária. E sabedoria, para você converter tudo que o Eterno vai lhe confiar a partir de hoje, de maneira com que você possa lidar com proeza, com destreza, de forma sábia e eficaz. E se você sentir dificuldade em algum momento, busque socorro nele, na fonte. Não tome decisões precipitadas por emoções, por medo, porque grandes coisas o Eterno há de fazer no meio do teu povo. Grandes coisas estão por vir. Eu creio muito em tudo que o Eterno vem fazendo durante essa semana e ainda não terminou. O Selá vai acontecer amanhã. Tudo isso é uma preparação até aqui. Então, de tudo que você tem para guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Um beijo grande no teu coração. Amo muito a tua vida. Seguimos juntos. Shalom, shalom.